Finalmente surgiram os primeiros detalhes sobre o filme Eu Sou a Lenda 2, revelados pelo próprio Will Smith. O aguardado retorno acabou virando um projeto emperrado, com uma história confusa e sem previsão de início de produção. No entanto, após a entrevista da estrela principal, ficamos sabendo mais sobre o enredo, uma previsão aproximada de estreia e o papel de Michael B. Jordan. Então, vamos falar agora sobre como a história vai mudar, por que desistiram do prelúdio e, o mais importante, quando esperar a segunda parte. Sem dúvida, Eu Sou a Lenda é um projeto lendário e amado por muitos espectadores. Will Smith, junto com a cadela Sam, carregou o filme nas costas, que até hoje é considerado uma das melhores versões do Apocalipse. Claro, a adaptação se afastou da obra original, mantendo apenas o conceito do livro. Mesmo assim, os autores conseguiram criar um filme verdadeiramente atmosférico, sem ideologia forçada, com um protagonista carismático. Pelos padrões de hoje, isso já é uma conquista. Quando Eu Sou a Lenda foi lançado, tornou-se imediatamente um sucesso de bilheteria. Por isso, o estúdio logo começou a desenvolver ideias de continuação. Era claro que haveria dificuldades com uma sequência, já que o protagonista morre no final do filme. E sem ele, ninguém podia garantir que a segunda parte teria o mesmo sucesso. Por isso, a ideia dominante era fazer um prelúdio. Foi isso que Will Smith revelou em um podcast recente. Ele contou que o roteirista Akiva Goldsman pensou inicialmente em mostrar os primeiros dias da infecção. Na maioria dos filmes pós-apocalípticos, esse é o foco principal, pois é visualmente impactante, tenso e provoca horror no espectador. Eu Sou a Lenda seguiu outro caminho. Através das memórias de Robert Neville, vimos apenas sua intenção de salvar a família. Também vimos o que aconteceu com ela e como Sam apareceu, mas a propagação do vírus ficou fora da tela, sendo mostradas apenas as consequências anos depois. Portanto, a ideia parecia bem adequada e permitiria o retorno de Will Smith e sua adorável pastora alemã. No entanto, o prelúdio ficou preso no limbo do desenvolvimento e não saía do lugar. O principal obstáculo era a agenda dos atores e da equipe de produção. Além disso, a própria ideia do prelúdio não garantia sucesso nas bilheteiras, pois ainda não havia uma moda consolidada de produções assim. O projeto foi engavetado por longos 15 anos, até que em 2022 voltou a ser lembrado. Smith contou que a ideia de uma continuação veio de Akiva Goldsman, que convenceu o estúdio do potencial sucesso. O renomado roteirista propôs abandonar o prelúdio e fazer uma sequência completa. E mais, colocar novamente Robert Neville no centro da história. Isso, porém, exigiria explicar à maioria esmagadora do público como isso seria possível, já que em 90% dos cinemas o final foi definitivo. E na televisão, nos anos 2010, passava sempre a versão teatral, que se espalhou pela internet. Nessa versão, o final era heróico para Neville, que morria. Contudo, Eu Sou a Lenda tem um final alternativo, a versão do diretor. Ela foi lançada quando o filme chegou ao formato digital e é considerada canônica, por ser mais próxima ao desfecho do livro. Goldsman decidiu usar essa versão como base para continuar a história e evitar os riscos de criar um novo protagonista. Para quem não entendeu nada até aqui, uma explicação bem rápida. No final original, uma horda de infectados invade a casa de Robert. Ele, junto com Anna e seu filho Ethan, fica preso no porão, onde está o laboratório. Neville tentava desenvolver uma vacina e havia feito um teste em uma mulher infectada. O soro funcionou, mas ele não conseguiu convencer os atacantes de que queria ajudá-los, pois eles estavam movidos apenas pela fúria e desejo de matar. Por isso, Robert decide se sacrificar. Ele esconde Anna e Ethan, entrega a vacina a ela e, quando o vidro se quebra, ele corre para a multidão de infectados e se explode. Na cena seguinte, vemos Anna e seu filho chegando a uma colônia de sobreviventes e entregando a vacina aos cientistas. Assim, Robert Neville virou uma lenda por ter salvado o planeta da extinção. Um final realmente heróico, que a maioria dos espectadores viu. Mas na versão do diretor tudo muda, alterando totalmente a percepção do protagonista.
Nela, Neville liberta a mulher infectada, que já havia recebido a vacina. O líder dos atacantes observa pacientemente, pega a mulher e vai embora com os outros, deixando os humanos vivos. Com isso, ficou claro que os infectados não eram monstros sedentos de sangue, mas sim seres que protegiam os seus e não queriam destruir toda a humanidade. Depois disso, vemos Robert, Anna e Ethan deixando Nova York em busca de outros sobreviventes. E assim o filme termina, deixando o caminho aberto para uma continuação. Esse final está realmente mais próximo do livro Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson. No romance, lançado em meados da década de 50, Robert Neville era um homem completamente diferente. Não era um cientista brilhante nem a última esperança da humanidade. Não era um herói e sofria com solidão, alcoolismo e cigarro. A obra tratava de reflexões filosóficas sobre a natureza do mal, que mudava conforme o ponto de vista. O vírus no livro era uma variação do vampirismo, por isso os infectados não viravam monstros irracionais. Sabiam falar e agir em grupo, mesmo sendo mais agressivos. Neville passava o dia reforçando sua casa e matando infectados. Como se tratava de vampiros, ele usava alho e estacas. E sim, ele realmente tentou criar uma vacina estudando livros, embora no fundo isso fosse apenas uma forma de manter a sanidade. No fim, Robert era como um Blade, lutando contra o mal até ser capturado. E aí está o sentido do livro. Apenas quando estava entre os infectados, Neville percebeu que eles já haviam se adaptado. O mundo havia mudado e ele era o único que não aceitava isso. Para todos, ele era o bicho-papão, que atacava à noite matando sem piedade. Ele virou uma lenda, mas uma lenda cruel. Ao perceber isso, ele aceitou que precisava deixar esse mundo para que ele pudesse seguir em frente. O final alternativo do filme realmente chegou perto dessa atmosfera do livro. Mostraram que os infectados tinham sentimentos e não agiam por ódio. Eles queriam vingança pelo que Robert fazia. No fim, ele entende isso, liberta a mulher e sobrevive. Por isso, Goldsman decidiu usar a versão do diretor como base para mostrar o que acontece depois com o protagonista. Também já sabemos que Michael B. Jordan vai entrar no elenco. Ele é mais conhecido pelos papéis de Killmonger e na trilogia Creed. Por muito tempo não se sabia que personagem ele interpretaria. No começo, parecia que veríamos mesmo o prelúdio, com Jordan fazendo o jovem Neville e Smith aparecendo no futuro, num mundo em colapso. Depois, com o cancelamento do prelúdio, surgiram duas teorias populares. A primeira dizia que ele seria filho de Robert. Os eventos de Eu Sou a Lenda 2 aconteceriam 20 anos depois, e o protagonista poderia ter formado uma nova família. A segunda teoria sugeria que Jordan seria o líder dos infectados, que nesse tempo teriam criado uma hierarquia. Aqui é impossível não lembrar do filme Terra dos Vampiros. Talvez os autores quisessem evitar essa comparação e optaram por outro caminho. Segundo Smith, Jordan interpretará o líder de um assentamento em Connecticut. Ele não é filho de Robert nem chefe dos infectados. Seu personagem será um líder humano, e isso pode indicar um possível conflito com o Dr. Neville. No final alternativo, Robert percebe que os infectados atacaram por causa do sequestro da mulher, mas depois de libertá-la, eles foram embora pacificamente. Isso cria um ponto de tensão interessante. Neville passou a reconhecer a humanidade dos infectados, enquanto o personagem de Jordan provavelmente não. Durante esse tempo, ele liderou sobreviventes que viam perigo em tudo, e por isso sua visão de mundo é diferente. Quão interessante será essa abordagem? Só saberemos quando o filme for lançado e ele ainda nem começou a ser produzido. O diretor Francis Lawrence e Akiva Goldsman se uniram novamente não só para fazer Eu Sou a Lenda 2. Eles têm outro projeto conjunto com Keanu Reeves, a segunda parte de Constantine. Em ambos os casos, surgiram novidades recentemente. Ainda estão escrevendo os roteiros, todos os atores querem voltar, e as duas franquias têm grandes bases de fãs. Além disso, ambos os filmes são da Warner Brothers, então ainda não se sabe qual deles será aprovado primeiro.
Quando perguntado sobre a estreia de Eu Sou a Lenda 2, Smith desconversou, o que significa que nem ele sabe quando as filmagens vão começar. Só nos resta ter paciência e esperar, porque realmente queremos ver essa continuação. Mas mesmo no melhor dos cenários, isso só deve acontecer daqui a uns 3 anos. Os céticos dizem que Eu Sou a Lenda não precisa de sequência, que isso estragaria o clima do primeiro filme. Robert Neville e Sam passaram a maior parte do tempo sobrevivendo numa Nova York deserta. Isso criou uma atmosfera única de destruição e solidão. Com a introdução de um assentamento humano, a segunda parte certamente terá outro tom. Um prelúdio pareceria mais orgânico, mas, afinal, é o Smith, é o Jordan e a mesma dupla de roteirista e diretor do filme original. Então, há esperança de que a sequência seja digna. Enquanto isso, deixe nos comentários suas expectativas para Eu Sou a Lenda 2. Vale a pena fazer? Ou o estúdio só quer lucrar com a fama do primeiro filme? E o papel de Jordan, o que achou? Não teria sido melhor fazê-lo líder dos infectados? Por hoje é só, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos muito em breve.